Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós estudaremos um pouquinho sobre os moluscos, que é o nosso próximo filo aí do reino animal. Então, os moluscos eles são animais triblásticos, são celomados e possuem simetria bilateral, como já ocorria anteriormente, e são protostômios. Então, são animais que o blastóporo origina a boca, ok? Aí, uma novidade evolutiva desses animais com relação aos animais que nós estudamos anteriormente é que eles já apresentarão então um sistema circulatório. Então já vai ter um coração, já vai ter uns vasos sanguíneos e vai ter sangue, ok? Mesmo que de uma forma meio simples, mas já ocorre isso. Nos animais que nós vimos anteriormente, isso não acontecia. Nós não falamos de sangue, não falamos de coração, certo? De sistema circulatório. Uma definição simples aí desses animais, dá para você dizer que são animais de corpo mole, com o corpo subdividido em cabeça, pé e massa visceral, ou então saco visceral. Então, praticamente todos os moluscos vão apresentar essas estruturas. Alguma parte vai estar mais desenvolvida, outra menos desenvolvida, então vai ser maior, vai ser menor. Mas, basicamente, então, essas três estruturas aí são as partes básicas aí desses animais. E o que também destaca nesse grupo é a presença da concha, que é um exoesqueleto incompleto, porque reveste parcialmente o organismo. Tá? Então, no caso, um caramujo, aí vocês já viram, né, que tem a concha lá. Aí outros moluscos apresentarão outros formatos de concha ou poderão apresentar conchas internas e também tem aqueles que não apresentam concha, tá? Então, assim, um pouquinho da anatomia e fisiologia deles, né? O sistema respiratório dos moluscos varia de acordo aí com a espécie, né? Dentro das classes, varia de acordo com o ambiente onde ele vive, né? Mas nós temos basicamente três tipos: branquial, pulmonar e cutâneo. Cutâneos são aqueles que respiram aí pela pele, então não vão ter brânquias e nem pulmões, então fazem as trocas gasosas diretamente pela pele. Respiração branquial é bastante comum nos animais aquáticos, então as brânquias são aí dobras aí do organismo dele, né, dos tecidos altamente vascularizados, mas que são de certa forma exteriorizadas, então para ter contato com a água e fazer então as trocas gasosas diretamente na água do ambiente onde ele está. Então a respiração branquial vai ser comum em animais aquáticos. A respiração pulmonar vai ser feita então pelos pulmões, né, que serão então dobras internas do corpo também altamente vascularizados, mas nesse caso aqui é comum em animais terrestres, então o ar vai entrar lá dentro, essa região geralmente é um pouco umedecida, vão ocorrer as trocas gasosas e o ar sai, tá? O sistema circulatório, como eu falei para vocês, né, na maior parte das espécies é um sistema circulatório aberto, ou seja, não é como o nosso, que é um sistema circulatório fechado, você tem vasos sanguíneos que percorrem todo o corpo, né, saem do coração, percorrem todo o corpo e voltam para o coração. Nesse caso aqui, vocês vão ver daqui a pouco como é que é. Ele sai do coração, aí ele se espalha um pouquinho, aí você vai ter as veias ali, né, recebendo esse sangue que vai estar espalhado entre alguns espaços, entre alguns órgãos, e voltando para o coração. Isso seria um sistema circulatório aberto. Mas nos cefalópodes, aí, nas lulas, nos polvos, aí, ela é fechada, assim como o nosso. Então, os primeiros animais aí apresentavam uma circulação fechada. O sistema digestório é completo, então tem a boca, tem o tubo digestório, tem o ânus, tá? E no caso dos moluscos, com exceção aos bivalves, eles vão ter uma rádula, que é uma linguazinha raspadora, né? Que a gente vai ver mais ali adiante, né? Que é comum também desse grupo, desse filo. O sistema excretor é constituído por metanefrídeos, que é um sistema excretor aí que tem um tubo que absorve as excretas diretamente da cavidade pericárdia e um outro tubo que joga isso para fora, né? Vai ter um poro excretor. O sistema nervoso, assim como ocorria em animais dos filos anteriores, vai ser constituído por gânglios. Então, nesse caso aqui, nós temos uma diferença que nós teremos os gânglios cerebrais, que vão ser mais centralizados, né? E gânglios bucais e gânglios pedais. Então, são aqueles grupos de neurônios que estarão então aglomerados ali, fazendo uma função de um sistema nervoso mais centralizado. Aí, claro, obviamente, os gânglios bucais vão estar mais relacionados à musculatura da boca, né, e os gânglios pedais à musculatura do pé, né, no caso. Então, o gânglio cerebral vai ser o mais central, vai estar mais responsável pela questão sensorial, né, e mandar as informações para os gânglios bucais e pedais. Então, basicamente é assim, né? Ainda é simples, mas já é um pouco mais
estruturado do que nos filos anteriores. Aqui uma outra imagem, só para vocês terem uma noção melhor, né, da questão anatômica aqui dele, né, dos sistemas, né. Ó, esses pretinhos aqui são os gânglios, então, gânglio cerebral, gânglio bucal, gânglio pedal, né. Vamos, então, estar aí responsável por essas estruturas. Ó, perceba que a boca, ó, a rádula está aqui, essa língua raspadora. Quando ele vai comer, ele projeta essa rádula para fora, né, e consegue, então, pegar o alimento, né. Percebam que o sistema digestório dele aqui, ó, sobe, vai até lá, né, volta e o ânus está aqui, tá? Então, os órgãos já ficam alocados aqui dentro da concha, né? Então, aqui nós teremos uma cavidade, né? Que nesse caso esses animais já são celomados, né? E teremos um revestimento desses órgãos que é chamado de manto. E esse manto é responsável pela secreção da própria concha. Tá, vamos ver aqui. Então, as principais classes, né? A gente não vai entrar em muito detalhe nas classes, porque senão a aula fica muito longa e nem faz muito sentido a gente ver detalhezinhos de cada classe. Então, vamos ver, né, um geralzão aí dessas classes. Então, temos aí classes aplacófora, monoplacófora, poliplacófora, escafópoda, biválvea, glastrópoda e cefalópoda. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que é cada uma delas. Aplacóforas são os animais, são os moluscos que não possuem concha, tá? Então, assim, esse aqui é um aplacóforo, né? Ele é pequenininho, ele é marinho, ele dá 1,5 centímetro, mais ou menos, ele parece um vermezinho, né? São poucas espécies que existem desses animais, se comparado aos outros. Monoplacófora, mono 1, então uma única placa, uma única concha. Então, ó, esses animais aqui, isso aqui não é uma ostra, tá, gente? Não é ali um bivalve. Esse animal aqui é um animal constituído por uma única concha. Isso aqui é a concha dele, né? E essa aqui é a visão, então, né, inferior, você olhando ele por baixo. Então, aqui olhando em cima, aqui olhando embaixo. Também são animais marinhos, né? Geralmente de altas profundidades, então vão estar bem lá no fundão do mar. São difíceis de se encontrar animais assim. Aí temos os poliplacóforos, que é esse aqui, ó, essa lesminha aqui, que possui essas placas aqui, poli, então, várias placóforas relacionadas às placas, às conchas. E aí os escafópodes, escafópoda aqui, que seria esse aqui, ó. Então, esse tubinho aqui que parece um chifrezinho, é um tubo, então tem uma abertura aqui em cima e outra abertura aqui, é a concha dele, né? E o animal, então, tá com seus órgãos aqui dentro, aqui está o pé dele, tá os tentáculos. Ele é geralmente encontrado em ambientes marinhos, aí, comum aí nas praias, aí, porque ele vive enterradinho ali na areia. Temos também os bivalves, então aqui sim são as ostras, aí, os mexilhões, que são os animais aí, os moluscos que possuem duas placas, então uma inferior e uma superior. São animais filtradores, esses aqui são os únicos moluscos aí que não vão apresentar rádula, né? Aí temos também os gastrópodes, que são os caramujos e as lesmas, né? As lesmas, elas não possuem placas, né? Não possuem conchas, mas pela questão de filogenia, pela questão de similaridade, pela questão de parentesco, ela é agrupada junto com os gastrópodes. E aí temos os cefalópodes, que são as lulas, os polvos, os náutilos, as sépias. Alguns têm concha interna, outros não têm. Alguns têm um saquinho de tinta, outros não têm, né? E eles têm em comum, né, dessa classe, que é a presença da cabeça, né, ligada diretamente ao pé. Né? Por isso o nome, cefalópode, né? Cefalo relacionado à cabeça e poda relacionado aos pés. Então temos aqui ó, alguns detalhes aqui para vocês terem um pouquinho mais de noção, né? Esse aqui seria o escafópode, né? Ó, areia, água, né? Ele enterradinho. Então ele usa esse pé para poder cavar, né? E os tentáculos ali para poder juntar o alimento. Tá lá a boca, tá lá a rádula, né? Sistema digestório, enfim, né? Assim, vocês vão ver que esses animais internamente eles se diferem um pouquinho ali do caramujo, obviamente, né? Mas as estruturas são basicamente as mesmas que ocorrem em todos esses animais. Aqui nós temos um poliplacóforo, né? Então, ó, percebam aqui ó, a posição das placas, né? Que é justamente esse exoesqueleto aí incompleto, né? Fazendo uma proteção, então ele vai ter mais mobilidade do que aqueles que possuem somente uma concha inteira, então ele vai poder se movimentar melhor. Aí nós temos aqui um cefalópode, né? Nesse caso aqui uma lula, né? E a lula, ela tem uma concha interna, ó, esse preto aqui, ó, na ilustração, né? Seria a pena, né? Que seria a conchinha interna dela. Tem algumas espécies de cefalópodes que não apresentam essa concha interna, por exemplo, os polvos, né?
O interessante desses animais aqui é que eles já apresentam um cérebro, né? Então já tem um sistema nervoso central já mais organizado e apresenta também essa bolsa de tinta, que quando eles se sentem em perigo, eles liberam essa tinta escura aí, né, na água e saem, fogem. Aí o predador, né, que vai estar atrás deles, né, geralmente, né, eles vão se sentir em perigo quando tiver um predador, aí ele fica meio desnorteado, né, não sabe para que lado que a lula foi. Interessante desses animais aqui também é que aqui na região da boca, né, ó, tem os tentáculos, vai ter a boca ali, ele tem como se fosse um bico, né, vai ter umas presas ali quitinosas, né, ali que vai usar para poder arrancar pedaços da sua presa. Então, além da rádula, né, que vai estar lá dentro, vai ter também esses bicos ali para poder arrancar pedaços. Então, animal predador aí. Aqui é um detalhe, né, do sistema respiratório. Então, perceba que é um caramujinho terrestre aí. Aí tem o poro respiratório, né? Esse poro respiratório, você tem a dobra do manto altamente vascularizada, e essa simples dobra vascularizada é o pulmão. Então, o fato do ar entrar aqui já faz as trocas gasosas. Tá? Então, um pulmão aí, de certa forma primitivo, mas funcional. Aqui um detalhe da questão da formação das conchas deles, né? Então a concha ela é formada por 3 camadas, né? Você tem o perióstraco, que é a camada mais externa, a camada prismática, que é a camada intermediária, e a camada nacarada, que é a camada mais interna, tá? As 3 camadas, né, da concha, a própria concha, ela é sintetizada, ela é produzida então a partir do manto. Então, o manto que produz a concha. Então, você vai ter uma região que vai ter glândulas produzindo a parte nacarada, aí uma região que vai estar produzindo a parte prismática, que é a parte de carbonato de cálcio, principalmente, né, a parte calcária dela, e nós teremos aqui a parte que vai produzir, a região do manto, que vai produzir a última camada, que é a mais fina, né, o perióstraco no caso, que é uma camada orgânica. E aí em algumas espécies aí de bivalves, né, acontece a formação de pérolas. O que seria pérola? A pérola ela é produzida, né, quando alguma partícula estranha, um grão de areia, por exemplo, entra entre a concha e o manto. Então vai ficar ali algo incomodando, né, fica machucando ela. E aí o que vai acontecer? Essas células epiteliais ali que são glandulares do manto vão envolver essa partículazinha e vão começar a produzir nácar, né, que é a substância, aquela substância mais lisinha, né, branquinha da concha, para envolver esse grão de areia, tá? E aí que você vai ter a formação das pérolas, né? Então, perceba que é um bivalve aberto, olha só quantas pérolas ali dentro. Aqui um detalhe da rádula, né? Eu tenho falado bastante da rádula, mas só para vocês entenderem bem o que é essa rádula, né? A rádula é uma língua raspadora, então tá lá a boca do animal, né? E tá a rádula. Então é uma língua, né, bastante forte, com estruturas aqui, ó, essas estruturazinhas aqui que raspam. Isso aqui é uma microscopia aí de varredura, né? Um detalhe da rádula, de como é que é essa língua. Aí quando esse animal ele vai comer, ele ó, chegou lá o caramujinho, viu o alimento, né, percebeu o alimento. Aí ele vai fazer o que com a rádula? Vai jogar a rádula lá para fora, vai projetar essa rádula lá para fora e vai raspar esse alimento. Então, ao mesmo tempo que ele está raspando, ou seja, está retirando partículas do alimento, ele puxa para dentro e consegue então engolir. Então, com exceção dos bivalves, todos os moluscos apresentam essa rádula. Então, é uma característica desse grupo. Aqui, isso aqui são bivalves, né? Aqui é o detalhe aí da questão da circulação. Então, lembra que eu falei para vocês da circulação aberta. Então, temos o coração, temos a cavidade pericárdia, né? E temos os vasos sanguíneos e o sangue, tá? Então, ó, as setinhas vermelhas seria o sangue oxigenado. E para onde que ele está seguindo? Ó, estão vendo que quando chega aqui, eu apresento aqui no pé, ele fica um espaço aqui, ó, ele não está conectado esse com aquele, ó, ou aqui no estômago, ó, eles estão desconectados, né? Em todos os órgãos aí, você tem essas desconexões, eles não estão conectados, vai ter um espaço que é chamado de hemocela. Esse espaço é onde esse sangue vai acabar fluindo para esse espaço, né? E vai acabar como está vindo, né? Como o coração fica lá bombeando, a própria pressão vai fazer com que, né, depois desse espaço, ele siga e volte lá para o coração. Ó, essa parte amarela aqui justamente é branca, então aqui que estão ocorrendo as trocas gasosas. Então, ocorreram trocas gasosas,
foi para o coração vai bombear para o resto do corpo. Tá? Então, ó, temos aqui um vaso sanguíneo que está indo lá para o manto. Então, vai lá nutrir o manto. Aí temos aqui um lá no pé. Então, veio pelo outro lado aqui, passou pelo estômago, chegou aqui no pé. Chegou o sangue oxigenado aqui, liberado aqui nessa hemocela, ocorrem as trocas gasosas, ocorrem as trocas de nutriente, entrou aqui nessas veias, foi lá para os metanefrídeos, onde vão ocorrer a retirada das excretas metabólicas. Aí do metanefrídeo seguiu para a brânquia, onde ocorrem as trocas gasosas, e aí você volta lá para o coração e tudo isso novamente. Então, facinho de entender. Tá? Então, o sistema circulatório já, só que nesse caso, o sistema circulatório aberto. Então, os bivalves ali, né, as ostras, elas são filtradoras, então elas não vão ter, são os moluscos aí que não vão ter rádula, não vão ser raspadores. Então, eles vão ficar lá fixos, geralmente em algum local, né, onde tem água frequentemente, e aí a água vai entrar neles, e nesse processo a água traz o alimento. E ele então retira o alimento da própria água, por isso o filtrador. Tal como as esponjas faziam. Só que nesse caso aqui nós teremos um sifão inalante e um sifão exalante. Então o sifão inalante é por onde entra a água e o sifão exalante é por onde sai. Então perceba o que vai acontecer aqui. Ó. Entrou o sifão inalante, lembra lá que aqui ó, temos uma brânquia, então vai circular pela brânquia até para fazer as trocas gasosas. E aqui ó, tem esses palpos labiais. Esses palpos labiais são justamente as estruturas que vão aí retirar os alimentos e levá-los até a boca. E aí, né, está com a boquinha aqui, né? Então, ó, os palpos labiais retiram o alimento da água, a água vai lá e sai pelo sifão exalante. A partir do momento que os palpos labiais pegaram o alimento, levaram até a boca, aí está lá no sistema digestório, passa o sistema digestório, né, o estômago, vai ter o intestino, vai absorção dos nutrientes, vai estar lá o ânus junto com o sifão exalante. Fácil, né? Então, beleza. Aí a reprodução. A reprodução desses animais aqui, ela é bastante variável, de acordo com as espécies. Então, nós temos espécies que são monoicas, temos espécies que são dioicas, tem espécies com fecundação interna, tem espécies com fecundação externa, tem espécies com desenvolvimento direto e espécies com desenvolvimento indireto. Tá? Mas todas elas aí são sexuadas. Monóicos, então, são aqueles que são hermafroditas. Então, vão produzir os gametas masculinos e os gametas femininos. Aí eles fazem uma cópula e aí trocam espermatozoides, realizando, então, a fecundação. Dioicos são aqueles que vão ter os sexos separados. Vai ter um animal que vai ser o macho e vai ter um animal que vai ser a fêmea. Tá? Com relação à fecundação externa e interna, a fecundação externa é aquele tipo de fecundação onde, por exemplo, a fêmea vai lá, deposita os ovos, o macho vai lá e deposita os espermatozoides, né, isso fora do corpo, né, em algum local, e aí esses espermatozoides vão lá e fecundam esses ovos. Fecundação interna é quando o animal recebe o gameta masculino e aí realiza a fecundação dentro do próprio corpo. Já o desenvolvimento direto é aquele em que o animal já nasce, né, com as características similares aí ao do organismo adulto, como é o nosso caso, né? Você pega lá um bebezinho lá que é recém-nascido, claro, ele é pequenininho, né, não se desenvolveu totalmente ainda, mas você já olha lá, ele tem o formato corporal da pessoa adulta, né? Só não cresceu ainda, então vai ter um desenvolvimento direto. O desenvolvimento indireto é aquele que envolve, então, transformações, né, a partir dessa eclosão. Então, normalmente, você vai ter aí os estágios larvais. Tem algumas espécies que têm desenvolvimento indireto, que você vai ter somente uma larva, né? Por exemplo, essa larva trocófora, né? Então, do ovo vai eclodir uma larva, essa larva vai sair nadando, né? E aí essa larva vai se transformar aí no organismo que vai só crescer e ser o organismo adulto. Ou então, você vai ter então ainda a larva que vai se transformar numa larva Veliger, né? E depois essa larva que vai se transformar então no outro organismo. Então você vai ter um processo aí de transformação novamente para o organismo já similar ao adulto e aí posteriormente o desenvolvimento dele sexual principalmente. Então aqui ó, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui ó, 2 caramujos de jardim aí, pode ser que sejam alguns escargots também, mas ó, isso aqui seria eles realizando uma cópula. Então esse aqui inseriu o pênis dele lá na vagina do outro, o outro inseriu seu pênis lá na vagina desse aqui. Então eles estão fazendo troca de espermatozoides. Então cada um deles vai receber espermatozoides do outro.
tá? Então esse aqui vai receber espermatozoide desse, esse aqui vai receber espermatozoide daquele. Ambos irão, né, realizar postura de ovos. Então os dois vão estar então fecundados e poderão colocar os ovos. Então os dois produzem tanto o espermatozoide quanto o óvulos, ok? E aí, depois desse processo, né, ele vai lá, vai realizar a postura, vai lá enterrar seus ovinhos já, né, com os nutrientes ali, com o vitelo já fecundado, e os animais que eclodirem desses ovos já vão ser uns mini caramujinhos, então desenvolvimento direto nesse caso. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenham curtido a aula, né? Foi um pouquinho mais superficial do que as aulas anteriores, mas foi mais para vocês terem uma noção aí da diversidade dos moluscos e mais ou menos como que funciona a questão anatômica e fisiológica deles. Então, tchau para vocês e até a próxima aula.